A Record TV completa hoje 70 anos de idade. É a emissora mais antiga em todo o Brasil em operação. E nós, da Record TV Minas, fazemos parte desse grande projeto. 32 anos no ar. Nós temos uma conexão profunda com os mineiros, claro. Nós preparamos uma reportagem muito especial para comemorar essa data e relembrar toda uma trajetória. Olha, esta matéria vai ficar registrada nos 70 anos aqui para o resto da vida. Você vai ver coisas que você nem imagina aí. Olha aí, Garcia, velho. Como é que Garcia tá? Um molecão, meninão, né? Aqui um molecão de tudo. Vamos lá ver, balança aí. TVs modernas da mais alta resolução, 8K. A tecnologia avançou muito, não só no formato das telas, mas também na forma como a gente consome o conteúdo. Hoje a televisão está na tela do celular. Claro que essa evolução não foi da noite para o dia. Faz 73 anos que a TV chegou ao Brasil. Foi uma iniciativa do jornalista e empresário Assis Chateaubriand. Dono de jornais e emissoras de rádio, ele decidiu trazer a televisão para o Brasil. Fundou em 1950, em São Paulo, a primeira TV da América do Sul, a Tupi. Chateaubriand comprou 200 aparelhos de TV e instalou alguns equipamentos em vários pontos da capital paulista, para que os brasileiros conhecessem a novidade. Sempre pioneira e sempre proporcionando mais e mais qualidade. A Record estava lá no comecinho dessa história. Em 1953, a emissora foi inaugurada em São Paulo, exatamente 3 anos depois da primeira transmissão comercial da televisão aqui no Brasil. Já são 70 anos dessa trajetória. A Record é a emissora mais antiga em operação aqui no Brasil. A projeção do canal veio principalmente com os festivais da canção. E agora, a melhor intérprete deste 4º festival, Elza Soares. Aí está a Elza para receber a ovação do público. Eles alcançaram o auge naquela época e ajudaram a escrever uma página importante na história da música brasileira, revelando grandes talentos. A música é Bom Dia, de Gilberto Gil com Nana Caymmi. Bom dia, já raiou, é hora de trabalhar. Minas Gerais ganhou a primeira emissora de televisão em 1955. Foi quando entrou no ar, aqui em Belo Horizonte, a TV Itacolomi, que fazia parte do grupo de Assis Chateaubriand. Um pouco dessa história está preservada aqui no Museu da Imagem e do Som, na capital. Esta é uma câmera de filmagem fabricada na Suíça na década de 1950. Aqui, 2 microfones diferentes. Eles foram fabricados nos Estados Unidos e são das décadas de 40 e 50. No acervo, o editor portátil feito no Japão, que é da década de 1970. Acelera o tempo e a gente chega em 2023. O cenário é completamente diferente. Temos equipamentos digitais modernos que garantem a qualidade da imagem e do som. Tudo proporcionado pela revolução tecnológica que transforma a forma de produzir e de ver TV. Bem-vindos à Central Técnica da Record TV Minas. Quem conhece bem o lugar é o coordenador de manutenção Godson Amorim, que trabalha na Record TV Minas desde 2005. A Central Técnica ela é o coração da emissora, onde todos os sinais chegam ali na Central Técnica e são distribuídos, né? A gente tem ali a parte de comerciais, as câmeras, estúdio, o suíter, né? Tudo chega na Central Técnica. Nós vivemos o auge da tecnologia e temos uma equipe que viu de perto as transformações que trouxeram tantos avanços para a Record TV Minas. Evolução acompanhada passo a passo pelo técnico de externa José Santana. Tenho metade da minha idade aqui na Record. Eu tenho 60. São mais de 3 décadas no ar.
Na verdade, eu comecei, fazia parte de ser da Record. Era outro contrato, outra situação. E era uma casa, tinha equipamento de banheiro de todo lado. Aí a Record comprou, sumiu, aí mudou tudo. Aí abriu um leque, equipamento, foi crescendo, veio carros e foi crescendo a emissora. Aí, de repente, ela ganhou sua sede própria, aí já foi mudando. A Record TV Minas foi inaugurada em 1991. Esta é a nossa sede. A mudança para o prédio aqui na Floresta foi um passo importante para consolidar a emissora como uma das principais afiliadas da Record TV no Brasil. Aqui é onde pulsa o jornalismo. São 18 anos de Record. Eu sou o rosto mais antigo no ar da Record TV Minas. A medida vai evitar, sobretudo, a adulteração do taxímetro. A Denise Tickli, hoje editora de rede, já foi um rosto bem conhecido na tela da emissora, nos tempos em que ela se dedicava à reportagem. Neste momento, 4 mulheres estão presas aqui na delegacia, acusadas de praticar o chamado golpe do achadinho. Vamos lá? Na reportagem eu fiquei por cerca de 10, 12 anos, direto na rua. A Polícia Militar decidiu negociar com a Prefeitura para fazer o deslocamento dessa banca de revista. A ideia é retirar do campo de visão das câmeras do projeto Olho Vivo a banca, para assim poder vistoriar melhor o que acontece aqui dentro. O jornal era de bancada, assim, um ou outro apresentando, a gente sentava. Hoje não, os meninos apresentadores, eles conversam com o público, eles têm a oportunidade de falar mais uma linguagem mais coloquial, menos séria, menos formal. Isso tudo veio mudando ao longo do tempo, né? Tem um Laí Renault lá. É a Maria. Foi. Vi a evolução ao longo desses anos todos e hoje me assusto, né? De ver quanto tempo se passou, quanta coisa mudou e quanto o jornalismo é bonito. É lindo. Meu amigo, tá muito obrigado. Gravata. Se for mandar gravata pro Elvis, eu quero também. Aí, tá vendo? Ainda quer pegar as gravatas que eu nem ganhei ainda. Éramos 6. 3 repórteres pela manhã, 3 à tarde. E a programação da Record era enxuta, era diminuta em relação ao que é hoje. A programação se expandiu e novos profissionais chegaram. Os grupos mantêm olheiros nas lajes das casas, como essa aqui, que ficam o tempo todo vigiando os rivais. Eu fui convidado para trabalhar na Record Minas e cheguei aqui 16 anos atrás. Fiquei muito lisonjeado pela oportunidade, porque fui muitíssimo bem recebido pelos colegas de redação, pelos outros profissionais da emissora também, e com o desafio de melhorar ainda mais o trabalho jornalístico que era feito em nível nacional. Os bandidos pararam o carro no outro quarteirão e chegaram à empresa a pé junto com os reféns. Renderam 3 vigilantes que estavam na portaria e outros funcionários que chegavam para trabalhar. Eu tinha 6 meses só de contratada. E aí, de repente, a barragem rompeu. Não foi como em Mariana, em Brumadinho, porque a barragem de Miraí, os sinais sonoros, eles soaram, então a população ela teve tempo para sair de casa, então não teve vítima. Mas a cidade ela virou uma cidade fantasma, ela foi completamente coberta pela lama de rejeito de minério. Como garantia do cumprimento das obrigações, a Rio Pomba foi obrigada a fazer um depósito imediato no valor de R$2 milhões. Mas até agora, as famílias prejudicadas não viram nem sinal do dinheiro. E em um determinado momento não tinha mais hotel. Era uma cidade pequena e não tinha hotel. E aí, de repente, um dia eu falei, eu preciso ficar, preciso trabalhar, eu e minha equipe. E o dono de uma locadora de vídeo na cidade, ele ofereceu para eu ficar na casa dele. E aí foi assim, genuíno, porque ele e a esposa, eu levantava de manhã muito cedo para trabalhar, eles faziam um café da manhã para mim. Enquanto a Shirley Barroso começava a trajetória dela na televisão, o Santana fazia parte da equipe que levava a Record TV para os 4 cantos de Minas Gerais. A Record expandiu, é um leque enorme que abre. Você imagina, toda cidade tinha Record. O pessoal não tinha nada, ficava todo satisfeito quando ele chegava. Não tem Record, tá aqui, filho e tal. O povo mineiro ficava mais perto da Record TV Minas. E a emissora fortalecia ainda mais a conexão com os mineiros. Quero um balança com um eco especial. Por que eu quero?
porque a nossa audiência cresce a cada dia. Mas como é que a nossa audiência cresce? É fácil, não tem segredo, é ficar junto com o povo e fazer aí televisão para o povo. Então, com eco, balança Minas Gerais! Muito obrigado pela audiência! O start para a Record crescer e brigar lá em cima foi dado em 2007, até que eles reformularam um balanço geral. Contrataram o Mauro, lá de Poços de Caldas, e aí me chamaram para fazer matéria especial do Balanço Geral. Vamos lá, estamos aqui? Vamos lá. Garcia Júnior, onde está você, meu repórter? Fala comigo, Mauro. Estou falando. No ano 2008, nós chegamos aqui janeiro para fevereiro, né? E o convite foi que eu fazia um programa do sul de Minas, que já tinha, acho que 11 ou 12 anos que eu fazia o programa lá, e acabaram me vendo. E falou, ó, tá precisando de alguém para fazer o Balanço Geral. Eu, na época, eu pensei que fosse em São Paulo, porque Poços de Caldas é grudado em São Paulo, lá no sul de Minas. Falei, bom, vai ser para lá. Aí eu fui fazer uns testes lá em São Paulo, fiz acho que 2 ou 3 pilotos. Aí falou, ó, eu tô precisando, nós vamos te contratar, mas para Belo Horizonte. Então, eu vim aqui, cheguei aqui em 2008 com um pouco de dificuldade, o povo não aceitava muito a minha presença aqui, né? Porque a gente puxava um pouco o R, o pessoal achava que era do estado de São Paulo, era complicado. Teve uma vez que eu tive que pegar minha carteira de identidade e falar, gente, eu sou mineiro, tá aqui, ó, não sou paulista, não. Todo mundo fala, não, paulista não pode vir fazer programa em Minas Gerais. Falei, gente, não tem nada a ver, né? Mas é o negócio do povo de Minas Gerais que é assim. Então, aí, tô aqui até hoje, né? Vamos completar em março 16 anos já de Balanço Geral. Ininterruptamente, eu sou o apresentador do Balanço Geral mais longevo do Brasil. Alguns saíram do Balanço, voltaram. Eu estou aqui no Balanço já há muito tempo, nem cabelo branco eu tinha. A droga estaria com um casal que foi preso onde? Na rodoviária. De onde? De Belo Horizonte. Elvert Moreira, você que acompanhou, balança. Nossa diferença são 3 meses. Ele chegou de janeiro para fevereiro e eu cheguei aqui mais ou menos em abril, maio. Foi bem no finalzinho do mês. E cheguei para ser repórter, foi uma surpresa muito grande, porque até então eu vinha do interior, né, na minha própria cidade, Pará de Minas, depois passei em Divinópolis, e o grande salto na minha carreira foi vir para a Record TV Minas, né, ir para a capital, quebrar essa história, porque a gente do interior, né, tão difícil, que a gente vai chegar lá, e lá era aqui, e o lado mineiro realmente estava bem pertinho, esse ali estava bem pertinho. E foi muito legal, era uma época diferente, eram outros equipamentos, era um outro formato de se fazer televisão, e as coisas foram evoluindo de uma forma tão positiva até chegarmos aqui, 16 anos depois. De acordo com a Polícia Rodoviária, são 9 vítimas fatais de atropelamento no anel rodoviário. Isso só nos primeiros 5 meses de 2008. O mesmo número foi registrado em todo o ano de 2007. A missão é levar informação, né, para o cidadão, falar a língua do povo, falar o que o povo quer ouvir, falar o que o povo teria vontade de falar no meu lugar. Quem lenha nesse mato sabe o mato que está lenhando, não é isso? Quem mexe com isso sabe que pode dar certo e pode dar errado. Nisso aí, deu errado. E aí eu estou desde o início desse novo Balanço Geral, desde 2008. Na mesma época, uma reestruturação na central técnica trouxe uma mudança radical. A conversão do sistema analógico para o digital. Mudou muita coisa, qualidade de vídeo, qualidade de áudio, né? Mudou muito, né? E para melhor, a gente vê em casa a qualidade como é que tá, né? Antigamente, no analógico, a gente não via tanto detalhes numa imagem como a gente vê hoje, né? Hoje em dia, até um fio de cabelo, né, você consegue ver. Antigamente você não conseguia ver, você via aquela imagem meio borrada, meio embaçada, né, sem muita definição. Nós chegamos em cada cantinho dessa Minas Gerais e essa identificação, então assim, a forma de falar, o jeito, a participação, a gente ter a oportunidade de trazer um pouco da cultura do interior também para o contexto, de mostrar para as outras regiões. Então houve um avanço muito grande e eu acho que isso é o mais legal, né, da gente ter essas possibilidades. Quanta tecnologia que foi investida, né, e agora daqui para frente ainda mais, eu tenho certeza. Qualidade técnica e excelência na cobertura jornalística. A história só veio à tona quando a polícia encontrou o bebê de Elisa por meio de uma denúncia. De acordo com as investigações, a criança estava sob os cuidados de Daiane, ex-mulher de Bruno, que teria contado com a ajuda de Helenilson, o Emerson e Flávio, então funcionários do goleiro. A gente chegava a trabalhar de 10 a 12 horas por dia.
em cima disso, porque a cada minuto tinha um detalhe novo na investigação. A cada minuto tinha um detalhe novo. Os detalhes iam surgindo. E muitos deles chegavam para mim de maneira exclusiva. Chegou um ponto de eu estar preparada para entrar ao vivo e tinha repórteres do Brasil inteiro, de vários estados. Os repórteres ficavam do meu lado para saber o que eu ia falar de novidade para eles colocarem na matéria deles. Porque eu passava o dia correndo atrás de novidades e minhas fontes me passando e eu entrava ao vivo no Balanço Geral com as informações exclusivas. É um momento inesquecível, assim, muito triste, muito dolorido, mas muito importante, acho que na história da cobertura jornalística e na história da nossa Record. Né? A gente viu o drama dessas pessoas bem de perto, pessoas aflitas, angustiadas, procurando notícias das pessoas que amavam, né? Que amam e estavam ali sem saber o paradeiro delas. E aquilo, assim, mexeu muito com a gente, foi um impacto muito forte. Deu algum start, alguma coisa, a gente falou, a gente tem que ir lá. E nenhuma equipe de reportagem havia entrado ainda no vilarejo, havia chegado até Bento Rodrigues devido a esse isolamento e o trabalho de busca que era feito ali naquela região. E eu, Eduardo Diniz e José Pinheiro entramos por uma trilha no meio do mato, fizemos uma longa caminhada, passamos por minas d'água, até chegarmos à comunidade como se fosse por um desvio. Já são quase 40 minutos de caminhada. Nós saímos lá do alto e aqui nesse ponto era a estrada que levava até o vilarejo. Nenhuma equipe de reportagem chegou tão próximo do ponto da destruição. Daqui, o cenário é ainda mais chocante. E vendo as ruínas das casas destruídas ali e aquele mar de lama que havia ocupado grande parte do terreno, eu lembro que eu chorei com a câmera ligada. Nós estamos chegando bem perto agora. Aqui, as casas que foram soterradas pela barragem. A gente pode afundar a qualquer momento aqui. Há um carro muito próximo ali, casas que se perderam, cães abandonados. O cenário é muito triste. Quem faz esse tipo de cobertura não consegue chegar aqui, olhar para esse cenário e não se emocionar. 4 anos depois, um novo rompimento de barragem, em Brumadinho. E a Record foi a primeira a chegar à cidade de helicóptero, com a equipe do repórter Luiz Gustavo, conhecido como Biló entre os colegas. Quando eu cheguei ao aeroporto, imediatamente eu já entrei no helicóptero e da Pampulha até Brumadinho são aproximadamente 20 minutos de voo. E quando você ultrapassa as últimas montanhas que te possibilitam ver a cidade do alto, quando nós vencemos este último obstáculo, que eu olhei, que eu vi a dimensão do que estava me esperando, que eu vi aquele rio de lama começando a correr, eu paralisei dentro do helicóptero e a primeira coisa que eu pedi para o Dudu Barbati, que na época era o nosso piloto, eu falei, Dudu, para um minuto aí, por favor, porque aí ele parou e naquele momento a gente fez uma oração ali, né? Estávamos a bordo do Dudu Barbati, o Amadeu Barbosa, que era o nosso câmera, e eu. E ali a gente fez uma oração pedindo por aquelas pessoas que tinham morrido ali na hora e por aquelas dezenas de órfãos, viúvos, que estavam nascendo ali naquele momento, né? Em poucos minutos, os bombeiros chegaram de helicóptero ao local do acidente à procura de vítimas. A gente percebe que eles fazem voos rasantes na tentativa de encontrar sobreviventes. A Record TV acompanhou com exclusividade o trabalho da primeira equipe do Corpo de Bombeiros de Minas a chegar na área atingida. Aquela imagem do helicóptero resgatando aquela moça no meio da lama, aquilo correu o mundo. E não tinha como você não assistir aquela cena que não fosse com um ar de perplexidade, né? Tamanho que, como é que pode estar acontecendo alguma coisa, uma tragédia naquela circunstância, né? Exatamente neste momento, a gente percebe a localização da primeira vítima desse desastre ambiental.
Quando a gente desceu do helicóptero, a gente entrou no carro e a gente foi de carro. A gente entrou no carro e a gente tentou chegar até Córrego do Feijão, que foi o distrito mais afetado. E ali já meio que quase chegando, a polícia barrando todo mundo. E as cenas que a gente via de lá eram de pessoas chegando como se fossem zumbis no meio da rua, gritando, pelo amor de Deus, meu filho está desaparecido. E essas pessoas agarravam os bombeiros e pediam, pelo amor de Deus, acha meu marido, acha meu filho, acha meu irmão, acha meu pai. Eu fico até arrepiado quando eu lembro disso. E são cenas assim que a gente não esquece, né? Olha essa outra imagem, mais 2 pessoas que são trabalhadoras aí, fazem inclusive sinalização para o nosso helicóptero porque estavam completamente isoladas. Porque antes da gente ser jornalista, a gente é ser humano, né? A gente sofre com a dor das pessoas. Quando as pessoas enxergam a verdade, a emoção, elas sentem que você é como eles, aquilo ali traz muito conforto para eles ao ouvirem aquela notícia. E ser humano, né? Porque você está diante, não tem como você estar de frente com uma mãe que perdeu uma filha de 10 anos de uma maneira cruel e não se emocionar junto com ela, e não pedir para dar um abraço. E aí você vai relembrar de Brumadinho, que também me lembra a questão da imprudência, né? Como é possível admitir a hipótese de se ter uma barragem daquele tamanho em cima de um restaurante? Como é que as autoridades permitiram isso? E como é que aquele que perdeu seu ente querido vai falar com essa autoridade se não for por meio do jornalista? Se aquele jornalista não for lá escutar a dor daquela pessoa, para retransmitir aquela dor para alguém que pode decidir, para alguém que tem o poder de decisão de melhorar a vida daquelas pessoas. Alô, meu povo! Muito bem, já voltamos. Posso interditar aqui sim ou não? São 32 anos de história, mais de 3 décadas de um relacionamento de respeito, transparência e confiança com os mineiros. E um futuro cheio de novidades, conectado ao público, que está em todo lugar. Eu acho que a comunicação em nível mundial passa por um grande desafio, que é essa oportunidade de fazer essa integração com as plataformas digitais. É óbvio que a internet revolucionou a vida de todos nós. E eu ouso dizer que ela é tão importante hoje para nós como um dia foi a Revolução Industrial. Porque a internet mudou os nossos hábitos, mudou os nossos comportamentos. Hoje é praticamente inadmissível uma pessoa desassociada do telefone celular, que antes só falava. Hoje é um computador que a gente tem na mão. E eu acho muito interessante a gente estar sendo testemunha dessa história, dessa oportunidade de integrar o jornalismo no dia a dia com tantas plataformas que hoje nos são disponibilizadas. Isso muda a nossa forma de falar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de interagir e exige da gente algo que é inerente à vida humana, que é a necessidade de estar sempre se relacionando, de estar sempre ouvindo o outro, de estar sempre respondendo às pessoas e de estar sempre participando da vida da comunidade. Porque o jornalismo só faz sentido quando ele se propõe a isso, né? Melhorar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida do nosso telespectador, agora do nosso internauta, agora do nosso leitor por meio do R7. E eu acho fantástico, porque de um único produto você consegue multiplicar aquele produto. Parabéns, Record! 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 Pelos 70 anos. Parabéns, Record! Parabéns, Record! Parabéns, Record! Parabéns, Record, que está aqui no nosso coração, que faz parte não só da nossa vida, mas da vida de todos os mineiros que nos acompanham. Parabéns de verdade a todos aqueles que aparecem, aqueles que não aparecem, é isso, aqueles que estão nos bastidores, enfim, aqueles que colaboram conosco, muito obrigado. Isso aqui é feito com muito carinho, muito trabalho para chegar até vocês, viu? Deve imaginar isso, né? Claro. Então tá aí, são 70 anos, só aqui 32 anos de Record em Minas Gerais.
Record, 70 anos é a sua cara, viu? Olha, e você pode conferir outros depoimentos de repórteres, apresentadores e colaboradores da Record TV Minas no nosso portal r7.com/Minas. Lá você vai descobrir por que a Shirley Barroso recebeu o apelido de delegada e como foi a trajetória do Garcia até se tornar um dos nossos apresentadores, além de relembrar momentos marcantes da história da Record TV, construída com a parceria valiosa de vocês, telespectadores. Acesse o portal pelo QR Code que está aí na sua tela e confira tudo que está muito legal.